lugar paradisíaco. A tranquilidade do Centro de Formação de Vicente Canhas, em Lusiânia, Goiás, recebeu durante 4 dias missionários de todo o Brasil. O 3º Seminário Nacional de Formação do CIMI foi palco para a troca de experiências, momentos de partilha ao som de cânticos embalados por dança e alegria. A reunião discutiu temas referentes ao processo de formação dos missionários, um trabalho que iniciou nas equipes locais que convivem diariamente com povos indígenas de todo o país. O CIMI sentiu a necessidade de que alguns temas deveriam de ser aprofundados. Então, se fez uma coletânea de textos que contemplassem os eixos de estudo. Questão de direito, estado de poder, questão ambiental. Indígenas de vários estados participaram do evento e também contribuíram nas discussões. O Conselho Indigenista Missionário existe há mais de 30 anos e oferece aos índios assessoria em várias áreas, seja jurídica, teológica, de comunicação e antropológica, além da educação e saúde. Os índios têm muito a dar a essa sociedade de hoje. E esse momento que se realiza aqui é exatamente para aprofundar, para ouvir e também para receber dicas, pistas, para a gente fazer ofertas para o mundo de hoje. O tema é o bem viver. Está ligado a outro tema, um outro mundo é possível. Será que nós acreditamos que outro mundo é possível? Ou estamos numa situação de dizer, estamos aqui sem jeito, o mundo é isso mesmo, não vai mudar mesmo? Não, nós acreditamos que outro mundo é possível. Nos debates, a ênfase da discussão foi o bem viver indígena, proposta discutida em cada macro-região do Conselho. O bem viver não é apenas um estado ideológico das coisas, mas também é político, porque ele questiona o sistema de desenvolvimento capitalista que agride a natureza, né, que escraviza as pessoas como consumistas. E diz para nós que é necessário, hoje o planeta todo grita por um outro modelo de vida, né? Uma vez que esse modelo ele exaure e explora o planeta. O debate ganhou reforço internacional através do discurso de um economista equatoriano. En Ecuador y en Bolivia, al principio se consideraba que o bem vivir era solamente para pueblos indígenas, pero ahora o bem vivir es una política de Estado. Nosotros ya no hablamos de desenvolvimiento, hablamos de bem vivir. Estamos tratando de proponer conceptos nuevos que no son solamente de los pueblos indígenas, sino que forman parte, este momento ya, de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, Perú incluso se está trabajando eso y sería interesante que en Brasil se empiece a discutir sobre esta alternativa que se llama bem vivir. Além do bem viver, outros temas entraram no debate. Um ponto importante, que é o que está na pauta do dia, na conferência das mudanças climáticas que vai acontecer agora em Cancún, é essa proposta de sequestro de carbono, ou que normalmente se chama de REDD, que é uma proposta que os movimentos sociais têm olhado com muita cautela, que tem seus vários espaços rechaçado, porque é uma proposta que se apropria dos territórios dos movimentos sociais. Os países grandes poluidores não querem reduzir a sua poluição, eles querem compensar a sua poluição nos países megadiversos. Isso é um problema muito sério para os movimentos sociais. Para esclarecer o modelo social, político e econômico na formação dos missionários, vários eixos foram utilizados de base, inclusive os grandes projetos que afetam as comunidades tradicionais. A gente tem percebido que muitas das discussões elas já acontecem junto aos povos indígenas, né? E para a gente, quanto missionário, então vai servir para reforçar as nossas discussões e esse processo de enfrentamento ao capitalismo. Para as comunidades indígenas tem sido muito duro, né? Na Bahia, principalmente no lugar que nós atuamos. O que foi colocado aqui tem acontecido assim intensamente, perseguição, criminalização, morte, desapropriação de território. Então um seminário como esse vai servir para nos fortalecer, para percebermos que estamos no caminho certo, que estamos lutando, né, por algo que os índios já praticam no seu dia a dia. Momentos místicos marcaram o início de cada dia de trabalho.
Novos questionamentos foram travados para entender a temática central do encontro. Nós temos o bem viver, sempre se procurou o bem viver. Se procurou este bem viver, quer dizer, juntar a felicidade do indivíduo com a felicidade da coletividade, da comunidade. Sempre se procurou isso, só que se deixou sempre a metade da população fora, ou partes significativas ficaram fora. Então agora o bem viver, como nós o compreendemos e como serve como inspiração a partir desta tradição indígena, é um bem viver para todos e nós ampliamos o bem viver para sempre. Em todo o Brasil, mais de 200 povos indígenas são registrados pelo CIMI. Cerca de 400 missionários trabalham na defesa desses povos e guardam muitas experiências. Recentemente nós tivemos um caso lá no Maranhão, que foi a ocupação da BR-226 pelos índios Guajajara, que reivindicava exatamente isso, a questão da política pública de educação, no atraso do repasse do transporte escolar e merenda escolar. E os indígenas foram tratados, assim, foram criminalizados por isso, né? Foi chamado a lei da Polícia Federal, que tem que ser chamada para lidar com esses casos, mas foi chamado Força de Segurança Nacional. A mídia inteira se colocou, né, contra os indígenas. Nas cidades de Barra do Corda ou Grajaú, equipes que trabalham com os índios ou pessoas que trabalham com os índios e mesmo os indígenas foram hostilizados. Quer dizer, o preconceito ainda é muito grande. O Conselho está distribuído em 11 regionais da CNBB. Os eventos nacionais reúnem as equipes de trabalho para a formação teórica e científica. O trabalho com os povos indígenas implica fundamentalmente uma perspectiva de vida e de sociedade e que também necessariamente significa pensar uma forma de produzir, de viver, de relacionar-se, enfim, uma forma ampla de visão de mundo, de cosmovisão. E nós do CIMI temos assim tido embates muito grandes com vários setores, às vezes da sociedade, que apesar de terem uma sensibilidade às vezes para a questão indígena, mas têm dificuldades de entender a perspectiva dos povos no sentido de serem uma necessária alternativa ao atual modelo de produção. Discussões sobre os governos de esquerda da América Latina e a relação de poderes do Estado esclareceram alguns conflitos da causa indígena. O que é preciso é o Estado-nação, organização política, o Estado brasileiro, uma organização política da sociedade brasileira, reconhecer os diversos povos indígenas como sociedades, como organizações políticas. Isso quer dizer, o diálogo, né, a discussão, a negociação de direitos dos povos indígenas e de deveres do Estado para os povos indígenas tem que se dar sob a dimensão da relação política. Não pode simplesmente, por exemplo, se pensar que o Estado vai fazer políticas públicas, apresentar ações técnicas, saúde, educação, demarcação de terra aos povos indígenas. Tem que, acima de tudo, reconhecer as sociedades indígenas enquanto grupos de pessoas, sociedades, com uma dimensão política. Ao final dos debates, o momento foi de avaliações e planejamentos. Cada regional expôs ideias acerca do Programa Nacional de Formação. Creio que ele abriu caminhos, né, e possibilidades em torno de uma outra percepção, de uma construção de uma outra sociedade que se inspira numa forma de ser e viver dos povos indígenas, que aposta, né, de que no bem viver, que seria uma vida para que não busca uma vida melhor, mas busca uma vida suficiente para que todos possam viver com dignidade. Para concluir os trabalhos, uma mística reuniu os missionários que juntos agradeceram cada momento do 3º Seminário Nacional de Formação.